Olá, queridos, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Sejam bem-vindos ao nosso canal, o canal Pastor Robson Vasconcelos. Esse é o nosso canal, porque é um canal interativo e ele funciona com a sua participação. Hoje, queridos, eu quero fazer menção de um texto da nossa leitura diária, do nosso plano de leitura diária da nossa igreja, PIB de Cristalina. E eu quero fazer aqui menção de Deuteronômio, capítulo 7, versículo 5, que diz assim o texto: mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Aserá e queimar as suas imagens de escultura. Nós vemos aqui Moisés, ele usando aqui 4 verbos para poder ser bem explícito, quanto à destruição dos povos cananitas. Ele fala sobre derrubar, quebrar, cortar e queimar. E esse é o espírito que devemos ter, irmãos, quanto a destruir hoje as fortalezas espirituais que se levantam em nós contra a pessoa de Deus. Então nós precisamos erradicar essas fortalezas espirituais. Pastor Robson, o que são fortalezas espirituais? Segundo um material da Bíblia de Discipulado e segundo a própria Bíblia, as fortalezas espirituais não são apenas um pecado isolado, mas também são mecanismos de defesas, são padrões mentais, emocionais, que são criados a partir de feridas não curadas ou questões não resolvidas. Fortalezas espirituais também são a autojustificação, ou seja, a atitude de criar desculpas para manter um comportamento errado, transformando esse comportamento errado em uma brecha. Ou seja, o que é uma brecha? É um pecado não confessado em uma estrutura completamente rígida. Fortalezas espirituais são argumentos que nós temos contra Deus, são pensamentos mentirosos que se opõem à verdade da palavra de Deus em nossa mente. Então, meus irmãos, o padrão que Moisés tem em relação aos cananitas, em relação aos inimigos, é uma ordem de destruição. Nós lemos aqui em Deuteronômio 7:5, que Moisés ele ordena 4 ações específicas contra os ídolos cananitas. E no discipulado isso ilustra como devemos tratar as nossas fortalezas espirituais. Precisamos, primeiro, derrubar os altares, ou seja, atacar a base do que sustenta o erro em nossas vidas. Nós precisamos quebrar as colunas, ou seja, destruir o que antes era motivo de orgulho ou monumento do nosso ego. Terceiro, cortar os postes sagrados, eliminar o que nutre e alimenta a influência maligna em sua rotina nas nossas vidas. E quarto, queimar as imagens, ou seja, garantir a destruição total pelo fogo da purificação, pelo fogo do Espírito Santo, sem deixar vestígios para serem reconstruídos, serem reerguidos em nossas vidas. Pastor Robson, como destruí-las na prática? Como destruir de uma vez por todas as fortalezas espirituais na nossa vida? Irmãos, nós precisamos entender a importância do discipulado. A destruição dessas fortalezas, dessas armas espirituais, elas precisam ser feitas. Nós precisamos usar as armas espirituais e termos passos intencionais para isso. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer é identificar a brecha em nossas vidas. Reconhecer os nossos pecados, nossos traumas, a falta de perdão,
né, que deram origem a essa fortaleza espiritual em nossas vidas. Precisamos também nos sujeitar à resistência, sujeitar-se a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz isso. Então a fortaleza, quando cai, nós paramos de criar desculpas para protegê-la. A fortaleza cai. Vou repetir, a fortaleza cai quando nós paramos de criar desculpas para protegê-la. Ah, eu sou assim mesmo, né? Ah, eu nasci assim, eu vou ser sempre assim, né? A famosa história do crente Gabriela. E purificação e pranto. Trocar a alegria do pecado, né? a trocar a satisfação momentânea que o pecado proporciona pelo lamento do arrependimento verdadeiro. E, por último, prestação de contas. Buscar ajuda através do discipulado, ser discipulado por alguém. Né? As fortalezas, irmãos, elas sobrevivem através do lado oculto, ela sobrevive através do segredo, mas elas desmoronam quando são trazidas à luz. Por isso que Tiago 5,16 diz: confessai os vossos pecados uns aos outros para serdes curados. E, queridos, nós precisamos aplicar isso em nossas vidas. A posição do discípulo não é de diálogo com a fortaleza espiritual, mas de guerra. Né? Se não houver a destruição explícita, né? Se não praticar ali os 4 verbos, que é derrubar o altar, quebrar as colunas, cortar os postes ídolos, né? Os postes sagrados, queimar as imagens. Queridos, se nós não praticarmos esses 4 verbos, a nação inimiga, né? Pastor, que nação inimiga é? Toda quarta-feira nós estamos falando sobre tipologia bíblica, e esse estudo é uma tipologia bíblica, né? Quais são as nossas nações inimigas? O vício, o trauma, o orgulho, acabará escravizando você novamente. Qual dos 4 verbos de Deuteronômio 5, de Deuteronômio capítulo 7, versículo 5, você mais precisa aplicar na sua vida hoje? Qual deles? Derrubar altares? Ou seja, atacar a base do que sustenta o erro, quebrar as colunas, ou seja, destruir o que antes era motivo de orgulho, monumento no seu ego, e tirar isso da sua vida, cortar os postes ídolos, ou seja, eliminar aquilo que nutre, aquilo que fortalece, aquilo que alimenta a influência maligna na rotina diária da sua vida, ou queimar as imagens, que são, na verdade, garantir a destruição total pelo fogo da purificação, sem deixar vestígios para que eles sejam reconstruídos novamente. Queridos, medite nessa palavra, compartilhe essa palavra com outras pessoas que o Espírito Santo de Deus agora falar ao seu coração, que precisam ouvir. E, em nome de Jesus, tome essa posição para a glória do nome do Senhor e para crescimento espiritual de sua vida. Até o próximo vídeo, que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Shalom, shalom.